Quero aproveitar que você tá falando aí, tio Sam, continua falando, quero que você fale pra gente de Blood Sea. Talvez vai ser a cena mais brutal desse podcast. Cara, Blood Conta pra Sea, gente Blood Sea. eu assisti poucos episódios de Blood Sea, só que essa cena, cara, ela viralizou muito em TikTok, YouTube Shorts, qualquer plataforma. Vertical, né? Existem a cena dos coelhinhos, mano. Quem estiver escutando isso daí vai lembrar dessa cena. Esses coelhinhos, eles são alienígenas que invadem uma cidade. E o que esses alienígenas fazem? Eles começam a devorar os humanos. Só que é de uma forma, assim, muito brutal mesmo. Os coelhos pegam os humanos, espetam um em cada dedo, fica comendo como se estivesse comendo um espetinho. Pega o humano ali, ó, torce a cabeça, puxa, sai com a espinha e tudo. Eles começam a beber, assim, o sangue da pessoa. Eles pegam um saco gigante, joga vários humanos dentro do saco, eles conseguem transformar o braço dele numa broca e sai triturando os humanos dentro. Caraca. Então, é uma cena muito pesada. Mano? É uma cena muito pesada. E antes disso, ainda tem uma cena de um leão gigante lá também, que pega um dos personagens principais ali e devora ali como se não fosse nada, que é bizarro pra caralho também. É um anime muito sangrento, São coelhos mano. gigantes, obviamente. Coelhos alienígenas gigantes. Eles são alienígenas gigantes e eles conseguem transformar o braço em lâmina, em broca e faz o terror, mano. A cidade fica em caos, todo mundo fugindo e aí fica tipo numa vibe meio Attack on Titan. Todo mundo correndo e eles pegam todo mundo e matam todo mundo. Você vê o desespero das pessoas e as pessoas ali, ó, sendo feitas de tortuguita mesmo ali. Cara, Sendo feita é de sinistra. tortuguita. tem outra que é bem Mano, pesada. Você é louco. Cê é louco. Só perguntar. Esse anime Blood Sea, ele inteiro é sobre isso? É, Então os vilões são os coelhos, os leões gigantes. são os monstros ali. Esses monstros gigantes. É meio uma vibe berserker, assim. É uns monstros ali alienígenas. E tem uma organização que é contra esses monstros. Eles têm Sinistro. poder pra bater contra esses monstros. Mas, cara, a maioria das coisas ali que eu vi é só tragédia mesmo, mano, que Sinistro. acontece. Sinistro. Com certeza. Cara, eu tava lembrando de outro aqui que é, de certa forma, pra mim, bem brutal. Vocês me falam se eu tô viajando, vocês concordam. Mas o próprio Rui, cara, de Demon Slayer. Vocês lembram da história do Rui, de Demon Slayer? O do famoso episódio 19, que ele queria a família, da primeira temporada. O que transformou Demon Slayer em que é Demon Slayer? Você não lembra? Do Arco da Floresta, que ele queria o vilão? a família. Que ele construiu a família fake dele. É o vilão das aranhas. Isso, exatamente. O Rui, quando ele era um humano, ele tinha uma doença terminal. Então os pais dele permitiram, pra salvar o Rui, que o Muzan transformasse ele em demônio. Só que nisso que ele se transformou em demônio, o Rui matou os próprios pais, que tinham permitido que o Muzan salvasse ele, transformando ele em demônio. Então ele matou os próprios pais e ele ficou obcecado em ter uma família. E por isso que ele formou aquela família de demônios, e você vê que os demônios, principalmente a irmãzinha dele, tinham medo dele. As pessoas tinham pavor. Ele obrigou eles a ser da família ele dele. não conseguia ter uma relação de família por amor. Era uma família na base do terror. Eu acho que ele ter matado os próprios pais, por mais que o anime, né, não tenha dado o devido destaque, acho que pra não ficar realmente algo tão pesado, cara, ele matou os próprios pais. Isso é bem, na minha opinião, É bem brutal, pesado, cara. tá Se eu ligado? não me engano, você vai poder explicar melhor. Eita. Se eu não me engano, cara, eu acho que nessa cena dessa família, ele meio que modelava o rosto das pessoas ali contra a própria vontade delas. Fazia isso também. É uma parada meio assim, né? Pra ter semelhanças e tudo, né? Por isso todos são branquinhos, com É. aquela pegada de aranha, negócio ali. E ele queria que cada um desempenhasse o seu papel mesmo, a mãe tinha que cuidar, cara, Era isso mesmo. Era, velho. E o olhar deles era de medo, tipo, não, ele é meu filho sim, era um negócio meio assim de, E a origem da obsessão dele é que ele mesmo matou os destruiu a pais. família. Basicamente, Bizarro. e é só quando o Tanjiro mata que a gente sente um pouco, né, parece que ele sente um pouco sobre o passado ali dos demônios, né, de certa forma. Exatamente. Isso daí é brutal pra caralho. Pra mim é bem brutal e pra mim é o que transformou Demon Slayer em Demon Slayer. Foi depois Cara, daí, o episódio Foi 19 depois parou daí. o mundo. Primeiro lugar no Twitter em vários países aí. Total, Era o Trend Topics ali, absurdo. Demon por Slayer. ser um Foi anime- quando passou One Piece. Foi quando Foi, o mangá em vendas. vendeu mais que One É. Piece. Foi uma semana ou um mês? Foi, mas foi aquilo ali, tá bom. Mas aconteceu, não acontecia há anos e Não aconteceu. acontecia antes, acontecia dentro da Contact, se eu não me engano. Então, e aconteceu. É. Foi insano. Outro Demon Slayer, porque Demon Slayer é uma história fofinha, design bonitinho, mas tem muita coisa pesada. O Uzui, lutando contra o Gyutaro e a irmã dele. O Uzui perde o braço, fica todo envenenado, fica todo à beira de se tornar um grande presunto.
E quem salvou ele foi a nossa querida Nesco. Quase quando que ele foi de submarino do Quase que Titanic, foi de né? submarino. Comes e bebes, virou presunto. Tem muitas modalidades pra falar o que aconteceu com ele, quase. Mas ainda assim, com 3 esposas. Grande rapaz, muito bonito o Zui. O Zui é gato É pra gato caralho. um dos personagens mais bonitos que tem, fi. Até com um braço só. Nossa, Nossa senhora. um braço só já é o suficiente. Um braço só. já Foda. Outra cena épica pra mim. Exame Chunin. Gaara versus os ninjas da areia, Nossa. da chuva, Da chuva. que eu mostrei aqui pra vocês antes. Que o Akamaru até fica com medo do Gaara. Tá o Kiba e o time dele olhando a luta da moitinha ali, escondido. E o Gaara, ele levanta assim com o caixão da areia dele, o cara... Ele começa a espremer o cara assim. E aí, do nada, a gente vê que ele aperta. Aí também, Naruto, como uma Demon Slayer também, né? Não, pra não se tornar tão pesado quanto poderia ser. A gente vê um pretão. E a partir daí... Não, mas ficou pesado. Mas ali quebrou todos os Implode ossos. o cara. Não, implode o cara. Foi de submarino. Ali é quase o que acontece no submarino. Porque ele foi esmagado mesmo. Foi esmagado. Foi esmagado mesmo. eu acho legal É dessa o caixão de cena. areia do Gaara. caixão de Ele areia. faz depois no braço e na perna do Rock Lee Do Rock também, né? Lee. Exato, que daí até Explode. estrala, né? Não, ele explode a um nível que é como se o osso virou pó, mano. Ele não ia mais ser ninja, lembra? Depois da É, luta ele contra não o ia Gaara, mais, ele é. não- Exato. É isso Brutal mesmo. isso também, se a gente for pensar. Porque o sonho do Rock Lee, já que a gente tá falando do emocional, o sonho do Rock Lee era ser um grande ninja. Ele já enfrentava a dificuldade de não ter ninjutsu, É. de não saber. Vai lá e quebra o braço e a perna. Só tinha o taijutsu, ainda vai lá, o Gaara quebra tudo pra ele. E Vai ele virar ainda ouve pó. da Tsunade, que era a maior grande médica ninja, que talvez A maior não do mundo. voltaria a lutar. Insano. Cara, e você depois que- ele volta contra quem pra salvar quem? O Gaara. O próprio Gaara. Muito foda. Você quer ver uma cena brutal que eu acho pra caramba, velho, de Naruto? Itachi contra o Kakashi. Quando ele coloca o Kakashi naquele genjutsu da cruz. Esse genjutsu é cruel. Esse genjutsu aí é cruel. Eu acho É o brutal Tsukuyomi. pra caralho, porque se passam quantas horas ali? Cara, se eu não me engano, o Kakashi ficou... Foi 48 horas, não foi? Não, ficou dias. Pô, eu acho que ele... se eu não me engano, o Kakashi ficou dias Cara, eu ali. não vou saber mesmo. Tipo, foi um segundo. E foi um Pode segundo. que seja 48 horas. Vamos pôr assim, eu não lembro exato. O pessoal do Uhum. chat aí pode ajudar a gente quanto tempo foi. É, mas foi isso. Ele fez o Kakashi ficar, que seja 48 horas, em Tomando um segundo. facada. Tomando facada. facada. E não morrendo sem parar. E é insano, porque pra quem tava ao redor, nem sabe o que aconteceu. Tava todo mundo ali, de repente o Kakashi caiu de joelho. É. Todo mundo. Do nada. Que isso, Kakashi? O cara tava lá 48 horas apanhando, eles nem sabiam. É insano, mano. E já que estamos falando do Itachi, estamos falando de cena brutal, o massacre do clã Uchiha. E isso é brutalidade. Isso é brutalidade. Isso é real. brutalidade. O Itachi, junto do Obito, descobrimos depois, mas vamos focar no Itachi, simplesmente assassinou, exterminou, matou todo o clã e toda a sua família. Todo o clã já era sangue dele de alguma forma, né? Um tio de Aham. milésimo grau que seja.